mesmo horário. Até lá! Jornal da Cultura, apoio Bradesco, fuja de cilada financeira. Prêmio Shell de Teatro, energia que vem da gente. Sábado, 1º de novembro, o Jornal da Cultura começa agora. Projeto de lei para equiparar tráfico de drogas ao terrorismo causa polêmica. No Rio, Datafolha aponta que maioria aprovou a operação policial mais letal da história do país. Após Donald Trump negar ataque à Venezuela, os Estados Unidos publicam vídeo simulando uma invasão por terra com tropas e armas de guerra. Com o aumento de refugiados no Brasil, o governo lança nova política para acolhimento de estrangeiros. Portugal aprova novo projeto de lei que dificulta a concessão de cidadania e aperta o cerco contra a imigração ilegal. Revolta paramilitar causa massacre no Sudão. Líderes europeus dizem que o país africano vive crise humanitária. Há 9 dias da COP30, 191 países confirmam participação e o presidente Lula inaugura novo terminal portuário e a ampliação do Aeroporto Internacional de Belém. Olá, boa noite. Estão comigo neste sábado o jornalista Nelson Garrone, correspondente da TVI CNN Portugal, e o doutor em História e youtuber Marco Antônio Villa. Muito prazer recebê-los aqui nesse sábado à noite. Governo e polícias do Rio de Janeiro justificaram a ação na Penha e no Complexo do Alemão como uma guerra ao narcoterrorismo. A união dos dois crimes, que é discutida no Congresso, divide opiniões. Especialistas dizem que tipificar o tráfico como terrorismo pode abrir caminho para novas ações no mesmo tipo e até colocar em risco a soberania do país. Os crimes de tráfico de drogas e de terrorismo estão tipificados na legislação brasileira. O narcoterrorismo, não. É uma expressão absolutamente vazia, que tem muito mais um apelo populista, posso dizer assim, sem nenhum medo de errar, querendo jogar com uma repercussão dos fatos que são muito graves, efetivamente, mas tentando terceirizar as responsabilidades e terceirizar, efetivamente, a culpabilidade por aquilo que aconteceu. Na Câmara dos Deputados, tramita um projeto de lei que propõe ampliar o conceito de terrorismo para o tráfico de drogas ilícitas. Se aprovado, passaria a ser terrorista a pessoa que ajudasse financeiramente, protegendo ou facilitando atividades ligadas ao tráfico de drogas, incluindo ações como coação de pessoas ou do governo. Em outubro, a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto que segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça, antes de ser votado pelo plenário e encaminhado ao Senado. Ele não gera nenhum resultado diferente de aumentos de pena. Ele não prevê nenhum tipo de inteligência investigativa ou ato de segurança pública ou uma ação de segurança pública que leve à prevenção. Além do debate jurídico, há também uma preocupação política e internacional. A classificação do tráfico como terrorismo pode afetar a soberania do Brasil, no momento em que países vizinhos, como Venezuela e Colômbia, já sofrem ameaça de intervenção do governo norte-americano. Isso coloca o Brasil no radar de países que supostamente necessitariam de uma vigilância externa, por supostamente colocar em risco toda a região. E aí vai acabar abrindo margem para intervenções externas ou por um tipo de pressão militar, bastando lembrar
do que aconteceu, por exemplo, na Colômbia na década de 90 e o que está acontecendo atualmente na Venezuela. Equiparar o crime organizado ao terrorismo pode também potencializar violações de direitos. Ela favorece medidas mais focadas em repressão violenta, uma repressão irrestrita a esse tipo de crime, privilegiando mais a resposta militarizada do que a prevenção e o uso da inteligência policial. Isso ainda vai reforçar a narrativa de existência de um inimigo interno, um inimigo que supostamente estaria à margem de qualquer garantia constitucional. Por fim, esse rótulo muito provavelmente vai acabar se espalhando para a população que vive em comunidades em que o crime organizado esteja presente, vulnerabilizando ainda mais as pessoas que ali vivem e que já são tão carentes de outras políticas públicas que não a política criminal. Ô Vila, de que forma essa classificação como terrorismo poderia intensificar, inclusive, essa presença militar na América Latina, como a gente já tem visto pelos Estados Unidos, em Colômbia, em Venezuela? Olha, isso é um equívoco, né? De um lado, porque quando você configura como terrorismo, é uma luta pelo poder, né? Pelo poder de Estado. Não é o caso. As organizações criminosas aqui no Brasil, por exemplo, e não só, mas aqui em particular, elas querem dinheiro, não estão interessadas em tomar o poder de Estado. E a Praça dos Seis Poderes tomar o Palácio do Planalto, isso outros tentaram fazer no dia 8 de janeiro, mas não o Comando Vermelho, eles querem dinheiro. Então você desvia da questão central, que é intolerável, acho que todos nós concordamos, né? Ter território liberado por parte do crime organizado. Não existe território liberado, Estado dentro do Estado. Isso é absurdo. Todo mundo concorda que tem que haver a repressão às organizações criminosas. Todo mundo concorda que deve saber o fluxo do dinheiro, para onde vai o dinheiro, seguir o dinheiro, e a operação agora Carbono Oculto mostrou isso, né? Mostrou concretamente que o dinheiro estava muito longe do local dessa operação que ocorreu nessa semana lá no Rio de Janeiro. E não caiu uma gota de sangue, registre-se. E a necessidade, portanto, de um trabalho coordenado das autoridades estaduais com o governo federal. Então, nesses pontos que são os fundamentais, que na minha leitura deveria haver um trabalho sério, inclusive com a presença do parlamento, e não uma discussão que busca desviar da questão central com o objetivo do ano que vem eleitoral. O Brasil é o único país no mundo ocidental, único, com o maior número de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos e governadores oriundos das forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal ou das Forças Armadas. Não há nenhum outro país que tenha tantos delegados, tantos sargentos, tantos oficiais participando da política e com cargos públicos. O Brasil é o caso maior. E por quê? Porque a insegurança é um ativo eleitoral. Isso precisa acabar. O Nelson, esse movimento de tipificar as facções brasileiras como organização terrorista se acelerou esse ano, né? Num timing também do governo norte-americano também se voltar para a América Latina com esse discurso. Isso, e a gente vive no momento das redes sociais, o tempo das redes sociais. A maturação do projeto tem a ver com a dinâmica nas redes sociais. E a gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro. E eu fico me perguntando como trocar o nome vai fazer alguma mudança no combate. É só uma questão de nomenclatura. É um wishful thinking, um desejo que acha que ao declarar que aquilo é terrorismo, vai resolver o problema. Mas que muda tudo na geopolítica, né? Claro, que você põe o alvo para cima do Brasil, que você usou o termo terrorismo e é o termo que o Donald Trump vem usando. Tem várias consequências, mas eu quero ressaltar uma, porque aqui tem muitos assuntos para a gente tratar, mas que isso vai punir principalmente um tipo de população. Como o Emicida fala, né, tem a pele alva e a pele alvo. O Brasil vai ser um alvo e dentro do alvo Brasil tem um alvo mais específico, que é uma pessoa, uma comunidade já aterrorizada pelo narcotráfico, e aqueles que participaram do narcotráfico, como o Vila ressaltou, pela parte financeira, esses sequer são chamados de traficantes. E os traficantes vão ser chamados de traficantes terroristas, narcoterroristas. E a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, com um saldo de 121 mortos, foi considerada um sucesso pela maioria da população da capital fluminense. É o que mostra a pesquisa Datafolha, divulgada hoje.
O Datafolha perguntou se os entrevistados concordam com o governador Cláudio Castro, do Partido Liberal, que no dia seguinte à mega operação disse que ela foi um sucesso. 38% declararam concordar totalmente com o governador. 18% afirmaram aprovar parcialmente a operação. No arredondamento das casas decimais, o total de fluminenses que consideram a ação um sucesso chega a 57%. Os que não concordam nem discordam são 3%. Já 12% disseram discordar em parte e 27% discordar totalmente, num total de 39% de discordância. Não sabem ou não responderam representam 2%. As opiniões não divergiram muito entre pessoas de diferentes níveis sociais, mas os homens aprovam mais a operação do que as mulheres. Entre os mais enfáticos ao condenar a ação estão o público que ganha de 5 a 10 salários mínimos e os jovens de 16 a 24 anos. A operação na última terça-feira tinha o objetivo de cumprir 110 mandados de prisão contra membros do Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha. No total, a ação deixou 121 mortos, sendo 4 policiais. Quando perguntado sobre a afirmação de que bandido bom é bandido morto, 40% concordaram totalmente, 11% em parte, 2% não concordam nem discordam, 11% discordam em parte e 34% discordam totalmente. 1% não sabe ou não respondeu. O resultado da operação que mais matou na história do Rio de Janeiro foi positiva para o governador, que atingiu o maior nível de aprovação do mandato. 40% disseram achar o trabalho de Cláudio Castro bom ou ótimo. 23% consideram regular, 34% ruim ou péssimo e 3% não sabem ou não responderam. A pesquisa ouviu 626 pessoas com 16 anos ou mais por telefone nos dias 30 e 31 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Horas depois de o presidente norte-americano Donald Trump dizer que não atacará a Venezuela, o Comando Militar do Sul dos Estados Unidos publicou um vídeo nas redes sociais simulando uma invasão por terra com tropas e armas pesadas. No vídeo, os fuzileiros chegam de helicóptero e de barco anfíbio armados com metralhadoras. A mensagem diz que as tropas em Porto Rico estão prontas para uma resposta rápida e que as forças militares dos Estados Unidos estão no Caribe para apoiar o combate ao tráfico de drogas e proteger o território nacional. Ainda mais perto da Venezuela que Porto Rico está Trinidad e Tobago, onde os Estados Unidos estacionaram um navio de guerra com lança-mísseis. Trinidad e Tobago convocou o exército do país e colocou as forças armadas em alerta máximo. A aproximação do governo norte-americano desencadeou uma crise com Caracas. Nicolás Maduro disse que cancelará os acordos no setor de energia com Trinidad e Tobago. O vai-vem nas declarações do presidente norte-americano Donald Trump, ora aumenta a tensão, ora faz parecer que a Casa Branca quer apenas desgastar ainda mais a imagem de Maduro. Ontem, a bordo do avião presidencial a caminho da Flórida, Trump negou a intenção de atacar o território venezuelano. Foi um recuo. Na semana passada, ele sugeriu operações militares terrestres e cogitou autorizar a CIA, a inteligência norte-americana, a agir para derrubar o governo. Os Estados Unidos acusam Nicolás Maduro de envolvimento com o narcotráfico. Com o argumento de combater o tráfico de drogas, desde o começo de setembro, os Estados Unidos atacaram 14 barcos na região do Caribe, matando mais de 60 pessoas. O governo Trump não apresentou até agora provas de que se tratavam de traficantes de fato. As Nações Unidas classificaram os ataques de inaceitáveis. Dados da organização dão conta de que a maior parte da droga que entra nos Estados Unidos não parte da Venezuela, enfraquecendo a justificativa de Trump. Nicolás Maduro afirma que Donald Trump quer o controle do petróleo do país, que tem a maior reserva do combustível do mundo.
Nelson, o Trump ele fala uma coisa, depois ele fala outra, e aí ele posta um vídeo, e esses vídeos de inteligência artificial acabam fazendo parte dessa estratégia de ameaça e de gerar uma certa confusão, né? E esse vídeo não é um vídeo que foi feito do dia para a noite. Então, dizer que o vídeo foi divulgado depois da fala de Trump, não quer dizer que a decisão de fazer o vídeo foi feita depois da fala de Trump, porque demora. Mas essa história está me lembrando muito toda aquela construção da narrativa contra o Iraque, né? Porque o Saddam Hussein era o ditador sanguinário, horrível, terrível, que era até muito sádico, há relatos de participação dele em sessões de tortura, mas ele não era alguém religioso que está ligado à Al-Qaeda, era um ditador secular, mas construiu-se aquela história de que tinha armas de destruição em massa e ele, de alguma forma, apoiava o terrorismo. Depois houve a guerra, não acharam as armas de destruição em massa. A gente tem aquela cena do Colin Powell, o secretário americano, defendendo no Conselho de Segurança da ONU que havia ali as armas de destruição em massa. Não houve, mas depois que começou a guerra, essa já era uma questão passada, porque começa a guerra, viram os problemas da guerra. Então a justificativa já está mostrada. Há envolvimento com o tráfico de drogas? Esse cartel, qual é a extensão do cartel de Los Soles? Qual é a participação de Nicolás Maduro? Na verdade, na prática, não importa. Constrói-se aquela ideia, o argumento, a justificativa, e depois quem já apoiava vai apoiar, quer arrumar só um álibi, um motivo, e jamais saberemos por que essas pessoas foram assassinadas ali. Houve esse bombardeio no barco no Mar do Caribe. Elas são traficantes, não são traficantes? Jamais saberemos. Na retórica oficial, sim, são traficantes. Ô Vila, essa pressão militar dos Estados Unidos sobre o Maduro, sobre a América Latina, remete a uma história de intervenções norte-americanas aqui na América Latina, né? É a política, especialmente do Big Stick, né? Lá na passagem dos séculos XIX para o século XX. É bom lembrar que Porto Rico, citado, é uma colônia americana. É um negócio inacreditável. Não é oficialmente nem colônia nem Estado. Então, é um Estado associado, independente associado, porque os Estados Unidos não pode ter colônia, até pela tradição e pela Constituição, mas também não é um Estado, não faz parte da Federação Norte-Americana. E se você lembrar, isso vem da Guerra Hispano-Americana, quando os Estados Unidos ocupou Porto Rico, ocupou Cuba durante um bom período, inclusive, já tinha aventureiros americanos invadindo a Nicarágua, né? Depois lembrar também a ocupação, aí é um escracho em 1846, 48, quase que 2/3 do território mexicano. É bom lembrar que 7 estados americanos hoje pertencem ao México, né? Indo desde o Texas até a Califórnia. Então, essa é uma tradição, uma infeliz tradição dos Estados Unidos, especialmente ali na região do Caribe, né? E no sul da América do Norte, afinal, o México geograficamente faz parte da América do Norte. E na América do Sul, a intervenção de golpes de Estado, apoiando golpes, como o caso do Chile, especialmente em 1973, mas não só, e tem os episódios do Brasil. Para o Brasil, isso é muito preocupante, por fim, que nós temos uma fronteira de 2.000 quilômetros com a Venezuela. No meio da floresta amazônica, é uma situação muito complexa e vamos esperar que haja um acordo entre os dois países, que no fim é um jogador também que blefa, né? Ele quer o petróleo, como foi bem destacado pela reportagem. Se tiver um bom preço do petróleo, todas as questões político-ideológicas desaparecem. Veja a seguir a nova política brasileira para acolher um número cada vez maior de refugiados no país. E Portugal endurece as regras para conceder cidadania. Nós voltamos em instantes. Quando eu idealizei a Casa Hope, quase 30 anos atrás, nossa missão principal era atender as crianças que vinham de outros estados para se tratarem aqui em São Paulo. A gente gosta de estar aqui, é muito importante pra gente, né? Porque é um lugar que acolhe a gente muito bem. Nós fazemos tudo aquilo que o hospital não faz. O hospital, ele cura a doença, né? Nós curamos o doente. Aqui é o 8? Agora ela tá bem, graças a Deus. Não fosse assim, através da ajuda da Hope, né? Tudo ia se tornar mais difícil. Ajudem a Casa Hope. Nós precisamos muito da sua ajuda. Nós precisamos de fraldas, precisamos de roupas, precisamos de valores. Então, eu gostaria de deixar aqui esse pedido especial. O nosso muito obrigada. Segurança é prioridade para nós, os progressistas.
Em Brasília, o tema não é mais de direita ou de esquerda. Segurança é uma necessidade das famílias brasileiras. Estamos trabalhando com muito diálogo e responsabilidade para leis mais rigorosas contra os criminosos. Não adianta a polícia prender e a justiça soltar. Chega de impunidade. Vamos juntos por mais segurança. Acredite sempre. Ganhe dinheiro fácil sem sair de casa. É só fazer um Pix agora. Sentiu o cheirinho de cilada? Para evitar ciladas financeiras, busque por Segurança Bradesco. E conte com as dicas e soluções do Bradesco para deixar a sua vida mais segura. Bradesco, você primeiro. Olá, sou o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Feliz é o nosso partido. O crime tenta impor medo, mas em São Paulo é o Estado quem manda. A polícia trabalha dia e noite para prender criminosos e devolver segurança à nossa gente. Aqui, bandido não tem vez. Lutamos por leis mais rígidas que punam de verdade quem comete crimes. Progressistas, do lado de quem faz, do lado de quem combate. Segunda no Roda Viva, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, a expectativa da COP30 em Belém e os outros desafios do país na área ambiental. No Brasil, as pessoas têm uma ilusão de achar que a legislação brasileira ambiental é a melhor do mundo. Com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Ela é uma das legislações talvez mais bem escritas, tem artigos que são uma verdadeira poesia, mas do ponto de vista de impunidade, a legislação é muito frágil, muito frágil. Segunda, 10 da noite, ao vivo. Roda Viva. A nova política nacional para migrantes, refugiados e apátridas do Brasil foi elogiada pelas Nações Unidas e vai servir de base para o primeiro Plano Nacional para efetivar o acolhimento e a inserção de estrangeiros nas políticas públicas de saúde e de educação. O plano deve sair em 90 dias. É na cozinha da ONG Bibliaspa, na região central de São Paulo, que a Mirabel, refugiada da Nigéria, começa o dia. Ela é confeiteira e foi esse trabalho que deu norte ao seu único objetivo: recomeçar depois de enfrentar a guerra. É recomeço mesmo, porque tem muitas coisas que eu estou fazendo aqui que eu nunca acredito que eu vou conseguir fazer. Assim como ela, dezenas de mulheres encontraram na ONG um espaço de acolhida e esperança. Essas pessoas vêm para cá, elas vivem como brasileiros, né? Elas estão aqui, elas precisam desses serviços, elas precisam de tudo que o país pode oferecer. No projeto Missão Paz, também no centro, o trabalho é parecido. O local abriga refugiados de 19 nacionalidades, a maioria vindos do Congo, de Angola e do Marrocos. A cultura daqui é bem diferente e interessante também. Arranjar condições de vida, né? Procurar um emprego para ajudar meus pais e minha família que eu deixei lá em Angola. Educação dos meninos também. Então, a proteção da criança, da família. A nova Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia pretende fortalecer a esse tipo de iniciativa, através da cooperação entre todas as esferas de governo e a sociedade civil. A medida define diretrizes sobre a inclusão de migrantes em sistemas públicos de saúde e educação, além de ações que facilitam o trabalho formal e a geração de renda. É a oportunidade para definir uma política mais orgânica, menos fragmentada, improvisada, para tentar olhar o fenômeno migratório como um fenômeno permanente e que envolve a história da humanidade do Brasil. O Brasil abriga cerca de 160 mil pessoas reconhecidas como refugiadas, segundo o Ministério da Justiça. E o número vem aumentando. No ano passado, os pedidos de refúgio aumentaram 16%. E desde 2015, mais de 400 mil estrangeiros buscaram proteção aqui no país. Os dados mostram a urgência de uma política organizada para a questão dos refugiados.
A medida prevê ainda a elaboração do primeiro Plano Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia, com metas e planos de integração renovadas a cada 4 anos. Percebemos algumas ausências. Por exemplo, não se fala dos brasileiros no exterior. No período em que tem a COP30, não se fala de migração climática. Tem 90 dias para criar este plano quadrienal e a gente tem esperança que a sociedade civil possa dar suas contribuições. O Nelson, a maioria desses refugiados, eles se deslocam, né, por crises humanitárias, econômicas e até climáticas, né, que foi uma coisa que o padre lembrou e a gente não está acostumado a ouvir. E o Brasil tem uma postura de acolhimento a essas populações, diferentemente de outros países, né? Eu fico pensando, se o governo fosse outro, isso aí ia ser uma polêmica. Isso aí é uma polêmica, porque isso é uma decisão técnica e para mim é tão claro como o imigrante agrega. Se a gente pensar historicamente aqui em São Paulo, vou arriscar aqui na história diante do professor. Qualquer coisa ele vem aqui e corrige a gente. Não, você tem os japoneses, os libaneses, né, que na época do Império Otomano, os judeus, ultimamente você tem coreanos também. E isso, só como carioca, morador de São Paulo, que tem de restaurante bom aqui em São Paulo, só por isso já valeria. Mas cada imigrante é um universo. Você vê gente falando francês, podem virar professores de francês. O Brasil é um país absolutamente isolado, não tem contato com outros países. É a chance de você ter outros países. E essas pessoas, ao contrário da história que o Trump conta por lá, essas pessoas vêm aqui querendo não errar. Porque sabe que a corda é mais fraca, arrebenta primeiro para o imigrante. Mas esse assunto, sorte que não sensibiliza muitas pessoas, como em Portugal, a gente vai falar disso hoje, né? A imigração como um problema. Aqui, o tema da imigração eu só sinto que é falado de forma mais tensa quando o assunto é Venezuela, né? Usado pela extrema-direita para denunciar o regime comunista que a Venezuela é e o regime comunista que o Brasil está virando, ou já virou, estamos na dúvida, no governo do presidente Lula. Então, é só nesse quesito aí que a imigração vira polêmica. Se não, é isso, é técnico, você não ouve falar, é assim que é bom. E estão integrados. Vila, essa articulação, União, Estados e até sociedade civil, como o padre disse, é essencial para que essas ações realmente sejam efetivas, para que essas pessoas sejam incorporadas e possam viver e também colaborar com a economia do país, inclusive. E como colaboram, né? Porque você vê todos eles chegam, já logo estão à procura de trabalho, né? Buscam uma profissão nova do que tinha do seu país de origem. A senhora da Nigéria é um exemplo muito bom, muito bem apresentado na reportagem. E essa rápida inserção, como aprende a língua rápido, que é uma coisa assim fantástica, e já estão inseridos e já você começa a perceber como eles logo já são abrasileirados pelo jeito de andar, pela linguagem gestual. Rapidamente os filhos já estão torcendo para os times aqui, no caso de São Paulo, porque eu lembro quando os bolivianos chegaram ali na região do Brás-Paris, especialmente, e aí você via quem era o pai, você via que era boliviano, quem era a mãe, que você via que era boliviano. Agora os meninos já tinham sido brasileirados, já com roupa de camiseta de São Paulo, do Palmeiras andando, já era outra coisa. Então, isso que é legal, esse acolhimento, e desde o final do século XIX, que nós temos uma grande vinda de europeus, especialmente italianos, espanhóis, depois chegada de portugueses, depois da Segunda Guerra Mundial, da chegada de muita gente da Europa do Leste, que veio para cá. Lembrar os africanos. Eu estou falando do período posterior, claro, à abolição do tráfico, já no século XX. Foi lembrar, então, a Nigéria, o Congo. A Nigéria é o maior país da África Negra, a maior população. É sempre um problema, a guerra, apesar que a guerra civil terminou um tempão lá, mas não é o caso do Congo, que continua até hoje. E aqui os nossos vizinhos, né, os bolivianos, os peruanos, haitianos, que tem muito. E ali, se vocês descerem em São Paulo, por fim, na Baixada do Glicério, que acho que quando foi feita a reportagem, lá tem o Centro dos Migrantes, que é um trabalho fantástico, que é feito pela Igreja Católica. O Parlamento de Portugal aprova novo projeto de lei que dificulta a concessão de cidadania no país. A proposta passou com o apoio da ultradireita. Veja na reportagem de Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle, nossa parceira na Alemanha. O sonho da cidadania portuguesa ficou mais distante para muitos imigrantes que vivem em Portugal, inclusive brasileiros. O novo projeto, aprovado pelo Parlamento, determina que os filhos de estrangeiros só terão direito ao passaporte se um dos pais estiver morando legalmente no país há pelo menos 5 anos. Já o prazo mínimo de residência legal aumentou de 5 para 10 anos.
Mas para os cidadãos de países de língua portuguesa, como os brasileiros, ou da União Europeia, esse prazo será de 7 anos. Filhos de imigrantes em situação irregular não poderão ser naturalizados e condenados por crimes graves correm o risco de perder a sua nacionalidade. A coalizão do governo conservador teve o aval da legenda de ultradireita Chega para aprovar as novas medidas. O texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Portugal vem aprovando uma série de reformas para restringir a imigração irregular. Muitos brasileiros, que formam a maior comunidade estrangeira no país, estão inseguros e com medo. Na semana passada, entrou em vigor uma nova lei que endurece as regras para os imigrantes e que deverá impactar milhares de brasileiros. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Cultura. Fila, na Europa, a gente tem observado isso em diversos países, a extrema-direita puxando essa pauta, mas não só, né? A gente vê, por exemplo, no Reino Unido, ali um movimento, mesmo num governo mais progressista, também contra a imigração. Isso é uma tendência? É quando você tem crise econômica, é sempre assim, né? É bom lembrar que a Alemanha, a antiga Alemanha Ocidental, porque a Alemanha se reunificou nos anos 90, né, com o fim da União Soviética e do socialismo na Europa Oriental, o que você tinha de imigrantes que o governo da Alemanha Ocidental queria atrair, por exemplo, turcos, o número de turcos, inclusive, que jogam na seleção da Alemanha, seus descendentes. Tem até um célebre jornalista, fez um grande livro chamado Cabeça de Turco. Eles iam para os piores trabalhos, cara, os trabalhos que os alemães não queriam. Então, havia um desejo de atração. A mesma coisa ocorria na França, no caso do Reino Unido e tal. Quando a economia muda, como agora no século XXI, com a chegada da China, que bagunçou o mundo passou a ser outro, né, no capitalismo, aí vem a questão de excluir os imigrantes, né? Os que já estão lá criando algum tipo de dificuldade e episódios tenebrosos daquelas migrações do que vieram do Oriente Médio ou do Norte da África, aquelas cenas que nós vimos, aquele menino sírio, né? Aquela foto tenebrosa do menino morto ali na praia, desejando com a família buscar uma vida melhor na Europa. Então, sempre tem uma relação desses grupos de extrema-direita aprovando contra a imigração no momento de crise econômica. Quando tem prosperidade, não há espaço político para a extrema-direita. Nelson, isso vai atingir em cheio a comunidade brasileira em Portugal, né? Que é a maior comunidade de imigrantes ali locais, né? Isso é um tema que é curioso, porque a minha experiência em Portugal, eu vou todo ano por conta de trabalho, eu sou sempre muito bem recebida. Então, quando perguntam para mim, a xenofobia, eu não senti. Logo, não existe? Não, tem pessoas que pensam assim. Então, tem essa questão. E tem um paradoxo que eu acho muito interessante lá em Portugal, que é a ideia de que eles são muito orgulhosos de estarem espalhados pelo mundo inteiro, a diáspora portuguesa, e se incomodam com aqueles descendentes de portugueses que, dentro da lei, se reivindicam a cidadania. Mas o que aconteceu, nesse tempo que eu me aproximei de Portugal, eu consegui perceber, num tempo de uma pessoa, como o discurso mudou. E esse assunto da imigração entrou na negociação. Que a extrema-direita, esse é o tema da extrema-direita. Se você andar por Portugal hoje, tem um outdoor, não sei como é que eles chamam outdoor lá, não sei qual é a palavra que eles usam, um outdoor escrito, isto não é Bangladesh, patrocinado pelo líder do Chega, o partido da ultra-direita, como a gente viu na reportagem da Cristiane Ramalho. Isto não é um recado, porque lá tem uma população muito grande ali dessa região ali do subcontinente indiano, principalmente nos aplicativos de carro, e nem falam português. E isso muitas vezes é o álibi usado para manifestar um incômodo. Eles estão aqui, não falam português, como se português fosse fácil, né? Mas estão inseridos na economia. Tem os pequenos comércios e os carros, eles são necessários para aqueles trabalhos que os portugueses não querem fazer. A população que é velha, os jovens portugueses com o inglês muito, muito bem ensinado, vão para o resto da Europa. Então faltam jovens. Em instantes, tarifas dos Estados Unidos derrubaram as exportações brasileiras em setembro. E veja também, a 9 dias da COP30, o presidente Lula está em Belém para a cúpula dos líderes que antecede a Conferência do Clima da ONU. A gente volta já. É hora de transformar estudo em espetáculo.
O Prelúdio segue revelando a nova geração do erudito. A nova temporada começa e cada nota é decisiva. Prelúdio, dia 9, meio-dia na Cultura. Prelúdio, apoio, Prêmio Shell de Teatro, energia que vem da gente. Para alguns é só uma gota. Para todos pode ser muita água perdida. Uma gota caindo do chuveiro pode virar centenas de litros. Uma gota vazando da mangueira, milhares de litros. Um desperdício gigante começa com apenas uma gota. Faça a sua parte, economize água. Gota por gota, todos por todos. Governo do Estado. São Paulo são todos. Trabalhar pelas cidades é a bandeira do Progressistas. São recursos para a saúde, santas casas, entidades, pavimentação, polícia equipada e apoio aos nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Em Brasília, defendemos as famílias brasileiras, com leis que garantam os direitos das pessoas com autismo, além de uma luta constante por aqueles que geram emprego no país, que são os pequenos e médios empreendedores. Felice ao Progressistas! Para quem já nasceu na era da conexão, o futuro. Nativos do Futuro, um projeto do Inatel com o apoio da FINEP e do Governo Federal, que conecta jovens ao universo da engenharia e da tecnologia de forma interativa e transformadora. Feito para quem pensa diferente, cria soluções e quer ir além. Acesse o Nativos do Futuro, onde a educação tecnológica acontece. Você vai ver no Agrocultura. Florestas plantadas convivem com a mata nativa amazônica no Pará. Áreas de cultivo crescem no estado e sustentam a produção da indústria da madeira. Umas chapas de MDF, que além de abastecer o país, também são exportadas. Encontro celebra o aumento da presença feminina no agronegócio. Elas estão presentes em todos os segmentos, como produtoras rurais ou colaboradoras e dirigentes de empresas do setor. Não perca, é no Agrocultura. Belém entra em contagem regressiva para a COP30, que começa no dia 10. O evento pode marcar um novo capítulo na história das conferências do clima. A infraestrutura da cidade foi modernizada e está praticamente pronta para receber as delegações de 191 países já confirmados. O presidente Lula participou pela manhã da inauguração do novo terminal do Porto de Outeiro, onde vão atracar os navios de hospedagem da COP, e da entrega das obras de ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Belém. É por aqui que chegarão as delegações dos países. Com a infraestrutura praticamente pronta e a abertura se aproximando, aumenta a expectativa para a Conferência do Clima, que pode marcar uma nova fase, com avanços maiores em relação aos que foram conquistados até hoje. Na COP29, no Azerbaijão, os países defenderam triplicar o financiamento climático para nações em desenvolvimento, meta de 300 bilhões de dólares por ano até 2035. Um ano antes, em Dubai, a COP28 deu um passo histórico. Os governos reconheceram que, para frear o aquecimento global, é preciso se afastar dos combustíveis fósseis. Foi menos do que queriam os ambientalistas, mas muito, considerado o peso do lobby do petróleo. São alguns passos na caminhada que começou em 1972, na Conferência da ONU em Estocolmo, na Suécia, o primeiro debate global sobre mudanças climáticas. 20 anos depois, na Eco 92, no Rio, nasceu a Convenção do Clima. 3 anos mais tarde, na Alemanha, a primeira COP.
De vez em quando, a caminhada para tentar conter a crise climática acelera. Os maiores acordos para reduzir as emissões dos gases poluentes que esquentam o planeta foram o de Quioto, assinado na COP3 no Japão, e o Acordo de Paris, na COP21. Esse último completa 10 anos e está valendo. O Acordo de Quioto foi o primeiro a estabelecer metas obrigatórias para reduzir emissões e criou o mercado internacional de carbono. Em Paris, quase 200 países se comprometeram a limitar o aumento da temperatura média global a no máximo 2 graus, de preferência 1,5, com metas definidas pelas nações, revisadas periodicamente. O Brasil, de longe, lidera o compromisso de redução, com reduções da ordem de 60% nas suas emissões para 2035, comparado com 2005. Com o aumento de ondas de calor, secas e enchentes, a COP30 em Belém ganha peso e é vista como um marco decisivo na luta contra a emergência climática. Nós temos que fazer uma agenda de ação que envolva eliminação dos combustíveis fósseis e acabar com o desmatamento de todas as florestas tropicais até 2030. Precisamos também um programa de adaptação ao novo clima e, por último, precisamos que cada país faça a sua parte para que o planeta como um todo possa ter um clima estável ao longo deste século e dos próximos. Nelson, eu sei que você vai para a COP, o que a gente já conversou antes do jornal começar. Você faz essa cobertura para Portugal, né? De que você acha que eles estão preocupados? Qual vai ser o teu olhar quando você chegar em Belém e começar a reportar para fora? Primeiro, se está tudo bem, está funcionando, porque fica aquela expectativa, né? Sim. E eu comparo com o Carnaval do Rio de Janeiro, que você acha que não vai dar certo, aquela confusão na concentração, quando entra é lindo. O Brasil tem parece ter essa tradição, espero que aconteça o mesmo em Belém. O que eu estou me perguntando é como é que vai ser essa COP depois do que a gente ouviu na Assembleia Geral da ONU do Donald Trump, que é um discurso absolutamente negacionista, com piadinhas sobre mudança climática, chamando de boato. Como é que vai ser isso? O Lula fez um convite formal para o Trump para vir para a COP, mas, obviamente, é só uma mera formalidade, mais para o Lula marcar a posição. Mas a minha dúvida é essa. O que vai ser da COP sem o Trump? Os europeus jogam em outro time, né? O olhar deles é muito mais de acordo com o Acordo de Paris, acordo que o Brasil não faz parte. E eu queria lembrar uma coisa que aconteceu, porque o Brasil era para sediar a COP25 em 2019, mas, alegadamente por questões orçamentárias, o então presidente eleito, Jair Bolsonaro, desistiu de ter a COP aqui por questões técnicas. Se tivéssemos a COP naquele contexto, seria outra coisa. Hoje é o principal evento da agenda brasileira. Olha que já teve BRICS no Rio de Janeiro, G20 no Rio de Janeiro, mas esse é o principal evento. Todas as apostas do governo estão para lá, mas isso não é um tema que sensibiliza as pessoas, não anima muita gente, não. Mas é importante, sim, e estarei lá e voltarei aqui no Jornal da Cultura e contarei o que vi. Por favor. Vila, qual que é a tua expectativa para a COP30? Resultados efetivos, próximo a zero, muito próximo a zero. É chato dizer isso. Por exemplo, os Estados Unidos não vêm, faz o show claro. E a China também. São os dois maiores economias do mundo e os dois maiores poluentes. E não estão compromissados com nenhuma das teses discutidas e dos programas e do cronograma para enfrentar as mudanças climáticas. O Brasil é um exemplo. A matriz energética brasileira foi bem destacada, é um exemplo para o mundo. Agora, a grande questão é que esses países, especialmente o caso da China e dos Estados Unidos, mas pode acrescentar também a Índia e outros países que estão crescendo rapidamente, eles precisam de combustíveis fósseis. Essa que é a grande questão, porque no caso brasileiro, a polêmica sobre a margem equatorial ou foz do Rio Amazonas tem duas denominações. Nós somos a 550 quilômetros, mais ou menos 540, da foz do Rio Amazonas. É a margem equatorial. Do lado, a França, que é uma colônia também aqui na América do Sul, a última colônia, a Guiana Francesa, o pessoal esquece, explora petróleo. Então é uma discussão que também tem no Brasil. Ou seja, é a transição de combustíveis fósseis para os renováveis, mas precisa de dinheiro. E as maiores economias do mundo também não são interessadas nessa discussão. Então, os resultados concretos serão, infelizmente, próximos a zero.
Uma delegação brasileira vai aos Estados Unidos na próxima semana para negociar o fim do tarifaço de Donald Trump. Enquanto as tarifas não caem, os estados afetados tomam medidas para minimizar a queda nas exportações. Embora o Brasil tenha pedido em 4 oportunidades a revogação das tarifas, conseguiu até agora apenas a reabertura dos canais com o governo norte-americano. Diferentes setores da economia atuam em paralelo para tentar remover as tarifas, mas ainda sem sucesso. Enquanto isso, as tarifas derrubaram as exportações brasileiras em 20% em setembro. Este economista explica que os estados foram atingidos de forma desigual. Alguns foram muito fortes, mais fortes os impactos, outros não. O Nordeste todo e parte do Norte exporta muito. E tem economias mais fragilizadas. Agora, para a gente dizer que o Sul não sofre, não é verdade. Por exemplo, Paraná e Santa Catarina têm sofrido muito no setor moveleiro e no setor de madeira de modo geral. São Paulo pega máquinas, não é? Uma economia mais elaborada, com uma tecnologia maior. Então, São Paulo também sofre, mas tem condições de fazer reações mais rápidas e tem condições de amenizar o golpe. Em setembro, a queda nos embarques de produtos brasileiros para os Estados Unidos atingiu quase 100% no Acre, 80% no Maranhão, 64% no Pará e 62% em Mato Grosso. Embora tenham sofrido mais, nenhum dos 4 estados anunciou medidas de socorro. Entre os estados mais atingidos, que anunciaram ajuda aos exportadores, Pernambuco registrou queda de 70% nos embarques, o Rio Grande do Norte, 68%, Piauí, 55%, Paraná, 49% e Santa Catarina, 46%. Na faixa dos 30% ficaram Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Espírito Santo e São Paulo. Para amenizar os efeitos do tarifaço, São Paulo disponibilizou a maior ajuda, uma linha de crédito que já liberou mais de 40 milhões de reais, com outros 317 milhões em análise, além da liberação de R$1,5 bilhão de reais em créditos de ICMS como medida complementar. A esperança agora é que o encontro dos presidentes Donald Trump e Lula no último domingo traga bons resultados a partir das negociações da semana que vem. Veja a seguir, o Sudão vive crise humanitária após revolta de grupo paramilitar. E veja também os gols deste sábado no Campeonato Brasileiro. A gente volta já. Cenicult apresenta a história do Morro do Castelo, que apesar de sua importância histórica como berço da fundação do Rio de Janeiro, foi destruído por reformas urbanísticas. Principalmente para os que tinham interesses econômicos, o Morro do Castelo simbolizava o atraso do Brasil. Era preciso tirar do centro da cidade essa população e assim criar uma cidade inspirada em Paris. O Desmonte do Monte. Triste ficamos, né? Porque ninguém queria sair de lá. Sábado, 11 da noite. Segurança é prioridade para nós, os progressistas. Em Brasília, o tema não é mais de direita ou de esquerda. Segurança é uma necessidade das famílias brasileiras. Estamos trabalhando com muito diálogo e responsabilidade para leis mais rigorosas contra os criminosos. Não adianta a polícia prender e a justiça soltar. Chega de impunidade. Vamos juntos por mais segurança. Acredite sempre. No Repórter Eco deste domingo, veja o alerta da ONU sobre o excesso de gastos com as guerras, enquanto o financiamento para ações climáticas fica em segundo plano. Lançada a autobiografia de um dos maiores líderes indígenas do país, o cacique Raoni, e a ONG Amparo Animal, que protege cães, gatos e espécies silvestres, completa 15 anos. Repórter Eco, domingo às 6 da tarde, com reapresentação na terça-feira às 8 da noite. Não perca!
Sua cabeça? Da onde? Cabeça de pensamentos. Cheia de pensamento aberto. Cabeça. Exame que cansa, cabeça cheia de pensamento. Sem corpo, sem procura quanto pensamento. Aqui é a Bienal, traz a cabeça pra Bienal. Cabeça é na Bienal. Bienal. Olá, sou o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Feliz é o nosso partido. O crime tenta impor medo, mas em São Paulo é o Estado quem manda. A polícia trabalha dia e noite para prender criminosos e devolver segurança à nossa gente. Aqui, bandido não tem vez. Lutamos por leis mais rígidas que punam de verdade quem comete crimes. Progressistas, do lado de quem faz, do lado de quem combate. O que você vê da sua janela quando abre os olhos, preguiçosos de manhã? A música do Benzier tem maciez, delicadeza, fala de relações humanas, da natureza. É interessante ver os elementos todos sendo misturados e costurados pelas vozes. Benzier, aqui o novo sempre vem. Sou o momento, sou do vento, sou da chuva, sou do sol. As Nações Unidas fazem um apelo à comunidade internacional para que voltem os olhos para o Sudão, que enfrenta uma das piores crises humanitárias da atualidade. A guerra civil, que já dura mais de 2 anos, escalou essa semana para uma violência brutal, segundo a ONU. A tomada da importante cidade de El Fasher pelos paramilitares deixou mais de 2.000 mortos. 460 pessoas foram assassinadas dentro de um hospital. Há relatos de violência sexual e de crianças sendo mortas diante dos pais. A repercussão no mundo levou o líder do grupo paramilitar, o general Mohamed Dagalo, a se pronunciar. Ele prometeu punir os responsáveis. A declaração de Dagalo foi recebida com descrédito, como uma tentativa de acalmar as críticas. Estima-se que a disputa por poder entre o exército e os paramilitares já resultou em 150 mil civis mortos e 13 milhões de refugiados. Os dois grupos já foram aliados. Juntos derrubaram o governo num golpe militar em 2021. O general do exército, Abdel Fattah al-Burhan, assumiu o controle. Dagalo, líder dos paramilitares, cobrou maior participação no governo, mas sem resposta, se voltou contra o exército. A guerra civil no Sudão tem raízes étnicas e é também fomentada por outros países que apoiam o confronto dos dois grupos com interesses geopolíticos e nas riquezas naturais, como o petróleo e o ouro. Apenas 15% das organizações de periferias conseguem financiamento para projetos relacionados ao meio ambiente. Mesmo com poucos recursos, mais de 80% dessas entidades investem em ações relacionadas à crise climática. As mãos que cultivam a terra também cultivam consciência. No Instituto Salve Quebrada, na Zona Sul de São Paulo, a agroecologia é uma ferramenta de educação e enfrentamento à crise climática. Nós da periferia somos diretamente impactados pelas crises climáticas, pela falta de alimentação segura, e poder falar sobre isso em um espaço, de ter uma horta verde, traz totalmente segurança. É uma coisa que a gente perdeu muito, né? Essas coisas de mexer brincadeira com a terra e tal. Ter isso aqui a gente pode pegar, pode levar para casa, pode fazer o chás, pode levar algum temperinho para casa. Então isso é muito importante e inspirador. A ONG se mantém com doações e voluntários. Cada muda plantada representa um ato de resistência à falta de apoio. Atuar com periferia na ponta como a gente atua considera-se mais risco do que retorno de uma forma associada. Tem-se crise climática como algo associado à floresta, à Amazônia,
exclusivamente a territórios mais distantes e desvincula-se dos impactos das periferias. Segundo a iniciativa PIPA, apenas 15% das ONGs periféricas acessam financiamento para projetos ambientais. Mais da metade delas não tem CNPJ, o que dificulta a participação em editais. Mesmo com poucos recursos, 82% dessas organizações realizam ações de reflorestamento, segurança alimentar e educação ambiental. Nas periferias, a maioria dos projetos é conduzida por mulheres, jovens e pessoas negras. Financiar iniciativas climáticas nestes territórios não é assistencialismo, é investimento em justiça ambiental e redução das desigualdades. A iniciativa PIPA vai apresentar diretrizes para tornar o financiamento de ações mais justo na COP30 em Belém, no Pará, em novembro. É preciso redesenhar a forma que o financiamento tem chegado, né, e priorizar os territórios que são mais expostos para a gente conseguir fazer um monitoramento desses fluxos de doação e viabilizar repasses tanto rápidos como a longo prazo para que haja uma continuidade e mudança desse cenário na prática. Enquanto isso, as periferias seguem agindo na prática, dando conta como podem. A gente está falando sobre acessar a alimentação, sobre qualidade de vida, incluir essas pessoas num contexto mais saudável, um contexto que eleve, né, a qualidade de vida dessas pessoas periféricas, também é falar de justiça climática. Porque, Nelson, os efeitos da crise climática já não são futuro, né? São presentes. São essas pessoas que moram em lugares mais vulneráveis que são as maiores vítimas, né? Sim, e lembrando que o Vila estava falando da dificuldade dos países periféricos conseguirem financiamento dos países centrais desenvolvidos, acontece internamente. As periferias dentro dos países periféricos são os lugares onde as pessoas têm menos acesso ao dinheiro. É uma tristeza, né? É uma tristeza e tem ali uma iniciativa muito pessoal, com impacto muito localizado, que poderia ser escalado, mas talvez falte o que no Brasil é muito importante, que é o conhecimento. Há um amigo, do tal do networking, que é muito mais relevante. As pessoas conseguem emprego assim, conseguem ser convidadas para uma festa, que aqui em São Paulo as festas são lugares para trabalhar também. Então, atrapalha, porque você não tem a formação adequada, talvez, e não tem esses contatos. Então, é a periferia da periferia sem o dinheiro, né? Ô Vila, você acha que a COP vai discutir essas populações mais vulneráveis, né? Porque quando a gente fala de crise climática, a gente não pode esquecer. Claro. Não, deve discutir, claro, painéis que vão tratar dessa questão. E algumas coisas são visíveis, né? Como em São Paulo, por exemplo, como que a cidade foi esquentando, né? A temperatura. A São Paulo da Garoa, ela só está na música, né? Ela não está mais no nosso cotidiano, ela desapareceu. A Zona Leste é a zona mais quente da cidade, né? Então, foi um processo de ocupação, só para pegar São Paulo, podemos falar do Brasil e de outras áreas, basta ver o tratamento de água e esgoto. Os índices brasileiros de saneamento é uma vergonha. Então, nós temos problemas gravíssimos que precisam ser tratados. Agora, não é só uma tarefa de governo, é uma tarefa de Estado. E leva tempo, né? E dos três, tanto das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal. E o compromisso com a sociedade civil, isso não é fácil. Esse é um bom debate eleitoral para 26, mas eu duvido que vai ter. No futebol, 3 jogos foram hoje à tarde pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogados no interior paulista. Mirassol e Botafogo empataram em 0-0. Vamos aos gols dos outros jogos. Na Vila Belmiro, em Santos, jogo de 2 equipes ameaçadas pelo rebaixamento. Quem saiu na frente foi o Fortaleza, com a cabeçada do paraguaio Bareiro. No segundo tempo, alívio santista. O zagueiro Adonis Frias bateu cruzado, a bola desviou em Bruno Pacheco e foi direto para o gol. Final 1-1. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro abriu o placar contra o Vitória na cobrança de pênalti de Caio Jorge. Mais um de Caio Jorge, o artilheiro do campeonato, recebeu o lançamento de Kaique e fez o segundo na partida. O time baiano esboçou uma reação com o gol de William Oliveira, 2-1, mas a alegria durou pouco. Ainda no primeiro tempo, o equatoriano Arroio fez o terceiro para os donos da casa. Final, Cruzeiro 3, Vitória 1. Bom, eu agradeço a presença do jornalista Nelson Garrone, correspondente da TVI CNN Portugal, e do doutor em História e youtuber Marco Antônio Vila. Muito obrigada, foi um prazer recebê-los aqui hoje.
E nessa véspera de Dia de Finados, o Jornal da Cultura termina com imagens do festival Fiesta de Dia de los Muertos, o maior festival de cultura mexicana no país. Acontece neste e no próximo final de semana no Memorial da América Latina, aqui em São Paulo. Os mexicanos festejam a morte porque ela é vista como uma celebração da vida e uma continuação de um ciclo natural, não como um fim triste. Uma ótima noite para você, bom domingo, até a próxima. Jornal da Cultura, apoio